Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Y News quase ao vivo, uma versão gravada, mais uma entrevista aqui com uma brasileira dessa vez, que mora na Inglaterra, mas ela já morou em outros países, aliás, em outro país, né, um pouco mais exótico, digamos assim, país que vocês devem, quem assiste 90 Dias pra Casar vai saber aí quem é, né, quem que já morou nesse país aí, seu Floriano, quem mais, o atual da Darcy também, por essas bandas lá, né, pelo leste europeu também. Então ela vai contar qual é a experiência que ela teve, o que ela acha, assim, que foi um choque cultural. Dessa vez a gente tá vendo uma visão de uma pessoa que é daqui do Brasil mesmo, e vai ser muito interessante. Então, mas antes da gente começar essa entrevista, deixa o seu like e inscreva-se no canal para receber mais vídeos, todos os vídeos, aliás, assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, né, @YNewsOficial, e quem sabe, considere você se tornar um membro aqui do canal e compre também o nosso e-book. São 31 receitas para você fazer uma todo dia, começar 2020. A gente já tá em fevereiro, né? Infelizmente não teremos carnaval esse ano, mas vamos seguir aí, 2021, como, né? Na fé. Vai que o carnaval de julho aconteça, ou de agosto, ou setembro, ou talvez só ano que vem mesmo. Pois é. Então hoje a nossa convidada mais que especial é a Daniele, porque eu fiquei sabendo que o aniversário dela é amanhã. Olha só, ainda dele. Parabéns pra você. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez por ter topado participar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada por deixar eu contar um pouquinho da história, né? Das aventuras. Pois é, a Daniela estava me contando a história, mais ou menos, de como ela saiu do Brasil e foi morar na Bósnia. Porque a gente pensa assim, uma Bósnia, né? É uma coisa, mas na Bósnia é um choquezinho, né? Não língua que fala na Bósnia. Uma língua bem diferente, né? Imagino. Exatamente, é. Mas ela é próxima do italiano, né? Algumas palavras parecem. Isso, por exemplo, o italiano, o francês, todas as línguas com base no latim, a gente consegue entender algumas palavras. Dá para entender alguma coisa. Aí, então, é bem legal aprender, e aí na hora que você está começando a entender a cultura, aí fica mais fácil, né, na comunicação. E tem quanto tempo tudo isso que aconteceu? Essa sua primeira viagem para a Bósnia? A minha primeira aventura internacional foi em 2002. 2002, eu saí do Brasil em setembro de 2002, com 2 malas de 32 quilos, 2 dicionários de língua, o português para o inglês e do inglês para o croata, e fui me aventurar nisso. Cheguei lá em setembro, eu saí em setembro, fiquei 1 mês na Hungria, tendo treinamento da cultura do leste europeu, entendendo cultura, religião, comportamento, e aí depois, em outubro, oficialmente, eu cruzei a fronteira, e aí cheguei na Bósnia-Herzegovina. Mas aí lá, você estava contando que isso foi ela já saiu daqui com o trabalho para ir para lá, né? Ela foi transferida para lá. Isso, eu fui num projeto de 2 anos, foi para um projeto específico para ajudar o escritório onde eu trabalhava, para ajudar eles lá, um escritório como se fosse a Cruz Vermelha. Eu fui voluntária nesse projeto, eu e mais 2 brasileiros, era para ser uma equipe de 11, mas foram somente nós 3, e aí o projeto era 3 meses para aprender a língua e o restante do período sendo ativo nas atividades que fossem necessárias, né? Eles eram 3 meses só para você aprender. Uhum. Por isso que eu tive que morar com uma família, porque eu tinha 3 meses para me virar, entende? Realmente, faz sentido, Porque quando você vai ajudar nesse tipo de trabalho voluntário, eles acreditavam que você tinha que ser efetivo na comunicação. Então, eles colocavam você para entender a cultura, você imergir mesmo 100% do seu tempo na cultura. E quanto mais rápido você entendia a cultura, mais efetivo você seria no seu trabalho. E é batata, né? Brasileiro se adapta em qualquer território. Isso é.
Pior que isso é verdade. Mas lá, mesmo eles falando a língua local, o inglês é muito forte lá também? Seria considerado uma segunda língua? Sim, né? Sim, porque assim, uma coisa que a gente tem que aprender quando a gente sai do Brasil, acho que é a dica para todo mundo que quer morar fora, aprenda sobre a cultura do local onde você vai. E o leste europeu, por ter sido um país comunista, né, o famoso ditador Tito, uma coisa que o comunismo trouxe para o leste europeu foi o conhecimento, foi o estudo. Então, assim, quase ninguém lá, se você perguntar, dentro do leste europeu, a maior parte das pessoas, mesmo no período de guerra, todas elas tinham o nível superior. Então, o analfabetismo é muito pouco, até mesmo nos dias de hoje. Então, são pessoas muito cultas, que aprendem a ler outras línguas também, falar outras línguas. Então, o inglês e o alemão é muito falado lá naquela região. Alemão também? Caramba. Eles falam. Aí lá as placas, as informações que são públicas, assim, também tem lá em inglês também, ou não? Então, em inglês não tem, mas como o servo-croata, ele é de base latina, ou seja, o mesmo alfabeto que nós temos, eu consigo ler. Agora, o servo, que é da Sérvia, aí vem com que aquele alfabeto que é parecido com o russo. E aí tem uma parte dentro de Sarajevo que faz parte da Sérvia. Daí essa parte eu consigo falar, porque a língua é a mesma, mas eu não consigo ler porque eu não aprendi esse alfabeto. Eu aprendi a falar no alfabeto que nós conhecemos, que é o base latino. Então, quando eu ia para as ruas, assim, tinha uma parte que eu conseguia ler, outra parte eu não conseguia, mas aí na comunicação você acaba se virando, né? Dá um jeito. Sabe aquele joguinho de imagem e ação, sabe? Que você tem que fazer mímica, escrever, desenhar. Eu acho que essa é a dica para quem quer aprender outro idioma, é só fazer isso que vai conseguir. Sim, é verdade. Só que assim, hoje a Daniela ela não mora mais lá na Bósnia, né? Ela mora na Inglaterra. E como é que foi isso? Saiu da Bósnia e foi para a Inglaterra? Nossa, então, voltei para o Brasil em 2004, continuei trabalhando nessa agência, viajei um pouco mais, assim, mais específico em diferentes departamentos. E aí, dá um pulo na história e vamos para 2013. Uma amiga, um dia nós estávamos, essa amiga e uma outra, num jantar, a gente estava conversando sobre a nossa vida de solteiro, que a gente queria casar, queria conhecer alguém, e já estava meio assim, né, adiantada a nossa idade, como é difícil encontrar alguém e tal. E aí essa minha amiga falou assim, Dani, eu tenho um primo que eu acho que ele daria super match com você. Eu falei, sério? Ela só que assim, ele tá no processo de divórcio e tal. Eu falei, amigo nunca é demais, né? Bom, resumindo, ela falou, olha, eu vou falar de você para ele, daí vocês começam a conversar. Na noite seguinte, ele me adicionou no Facebook. E a gente começou a conversar pelo Messenger do Facebook, daí de lá foi para o Skype, daí do Skype foi para o WhatsApp, e aí em 2014 ele foi para o Brasil. Ele não é brasileiro. Não, ele é sul-africano. Sul-africano, meu Deus. Gente, olha. Olha, doido. Eu falo que eu sou uma cidadã do mundo, ninguém acredita. Então a sua amiga também não é brasileira. Ela é brasileira e sul-africana. Tá. Entendi. Sim. Agora ela é minha prima, né? Porque agora a gente faz parte da mesma família. Então, e aí... bom, meu marido, ele nasceu na África do Sul. Ele é cidadão britânico e residente no Brasil. Olha que doido. Quando você conheceu, ele morava na África do Sul ou ele já morava na Inglaterra? Já morava na Inglaterra. Tá. Então já era cidadão mesmo, britânico. Sim, cidadão. Ele tá aqui
Ele tem cidadania há quase 20 anos já. Ah, muito tempo. Ele briga comigo, mas eu acho que ele é mais britânico hoje do que sul-africano. Tá entre nós, mas ele é sul-africano. Ele é de Porto Elizabeth, o nome da cidade dele. O sotaque é um pouco parecido, né? Porque a África do Sul também foi uma colônia britânica. Sim, sim. Muitas pessoas que conversam com meu marido dizem que eu sou uma guerreira para entender o idioma, porque ele tem um sotaque bem carregado. Nossa. Ele tem o sotaque bem carregado. Parece assim uma batata quente na boca, assim, sabe? Mas agora ele está aprendendo português, então está sendo bem legal. Aí vocês casaram, aí depois disso tudo você foi para Inglaterra e casou com ele lá. Não. Ele veio para o Brasil em 2014. Aí o que a gente conversava de relacionamento, ele veio, aí era outra pessoa, sabe? A gente não conversou sobre nós. Conversamos sobre tudo, mas não conversamos sobre nós. Ele sumiu do mapa. Ixi. Aí foi aquela coisa assim, me enganou, tal, não sei o quê. Passou 1 ano e meio depois. Aí ele mandou uma mensagem de novo e a gente voltou a ter contato. Aí até então ele só me dava relatório de como estava sendo o processo de divórcio dele. Eu falava, mas, não deu nada entre a gente, né, tal. Aí só amizade. Quando, em 2017, no dia do meu aniversário, ele me ligou e falou, olha, eu te liguei para te desejar feliz aniversário, e ele se declarou para mim. E falou assim, eu vou voltar para o Brasil no final do ano, e eu quero acertar esses pontos aí, se a gente vai ou fica, o que acontece? Porque eu não me relacionava com ninguém, não dava certo, ele também não dava certo. E amizade. Quando no dia 31 de dezembro de 2017, ele chegou no Brasil, e aí ele chegou no Brasil, eu tenho um sobrinho de 6 anos, na meia-noite, meu sobrinho olhou e falou assim, tia, fala para ele, ô tio, você não vai casar com a minha tia, não? E aí, por pura e espontânea pressão do meu sobrinho, ele pegou e me deu um beijo. E aí eu falei... Depois de tantos anos, aí... E aí ele me deu um beijo, e aí 5 dias depois, ele pegou e me pediu em casamento. Eu falei... Tá, eu aceito, mas e aí? Ele falou assim, não, aí eu vou pedir a sua mão em casamento para sua família, e assim ele o fez, né? Dia 5 de janeiro, ele pediu o casamento, tipo, formal, assim, sabe? Chegou para o meu irmão, chegou para minha mãe, porque meu pai é falecido, pediu autorização, disse que ia cuidar de mim e tal, não sei o quê. Aí foi comprar uma aliança, aí no meio do shopping ele se ajoelhou, sabe, aquela coisa assim. Demorou, mas foi também. E aí ele me pediu em casamento, e aí começou... Aí eu comecei a ficar meio vidrada no 90 dias, sabe? Como que é o processo mesmo. Aí... Tá, aí, aqui no Brasil você morava onde? Eu ainda moro em São José dos Campos, São Paulo. No interior de São Paulo. Eu moro lá. Nossa, lá é lindo. Aí como é que o processo... A gente sabe que o processo esse processo de 90 dias, ele existe em vários países, não é só nos Estados Unidos. Às vezes os dias são diferentes, né? Mas o processo do visto de noivo, assim mesmo, existem em vários países. E como é que foi? Lá já era... Na época ainda era tudo União Europeia, né? Sim. Ó, o que acontece? Todos os países têm o visto de noivo e o visto de esposa. O visto de noivo te habilita em 6 meses, na maior parte dos países, para você arrumar toda a documentação para você casar oficialmente no país. Bom, aí começamos. Aí decidiu que eu viria para a Inglaterra. Aí em fevereiro de 2018, eu vim para a Inglaterra, fiquei 1 mês para ver toda a documentação. Não deu certo porque... O valor do visto de noiva é muito alto, continua ainda bem alto o valor. Aí acabou que não deu certo, só que em janeiro, como ele estava em janeiro no Brasil,
ele já habilitou o CPF dele e já deu a entrada para o ENRE, porque ele queria morar no Brasil, depois que a gente casasse. E aí não deu certo de eu conseguir meu visto de noiva para vir para a Inglaterra, me casar aqui e tal. Aí, em março, quando eu voltei, a gente começou o processo dele ter a residência no Brasil. Então, aí ele viria para o Brasil, a gente casaria no Brasil. E foi isso que aconteceu. Daí, eu cheguei em março, com toda a documentação já traduzida, levei para a Polícia Federal, dei a entrada na documentação, e aí, no cartório, eu já tinha pago todas as taxas do cartório, fiz toda a tradução juramentada, e aí eu esperei março, abril, quando foi no dia 12 de maio de 2018, nós nos casamos, tanto no civil quanto no religioso no Brasil. Então, oficialmente, eu sou casada no Brasil com o meu marido, e aqui a documentação é válida, só que agora o meu processo é visto de esposa. Então, aí agora eu estou levantando toda a documentação para tirar o meu visto de esposo, que aqui na Inglaterra são 2 anos e meio. Aí, se eu quiser a residência aqui, ou a cidadania, aí eu teria que renovar por mais 2 anos e meio, ou seja, 5 anos de Inglaterra para eu conseguir o meu visto, a minha cidadania britânica, vamos dizer assim. Não, mas o visto de... Você está tentando tirar o de esposa agora? De esposa, porque eu não posso mais tirar de noiva, porque eu já sou casada. E aqui eles consideram a minha documentação. Então, eu só então tenho... Tá aí você já está no processo, né? Aí agora falta o restante da grana para dar a entrada, porque aqui é um dos vistos mais caros que tem, é esse. Tá, imagina, é tudo em Libra, né? Nossa, deve ser caríssimo. É tudo Libra. O negócio aqui é sentar e chorar, é quase 50 pau. 50 mil reais, Nossa. Quase. Muito dinheiro, tá doido. É muito. A gente está fazendo de tudo para eu conseguir. Caso contrário, ou a gente decide ir para outro país na Europa, onde o visto é um pouco mais barato, ou então a gente retoma a nossa vida no Brasil, né? Ah, tá. Mas quando ele morou no Brasil, ele também não falava português? Não. Bom, ele chegou no Brasil, nós casamos, aí tivemos 2 semanas de lua de mel, ele voltou para a Inglaterra, vendeu tudo que tinha, pediu demissão e foi para o Brasil. Chegou no final de junho. Quando foi em julho, ele conseguiu um emprego numa mecânica. Detalhe, não sabia nada de português. Aí começou a trabalhar nessa mecânica. Foi quase 1 ano, mais ou menos. Aí, um belo dia ele chegou para mim e falou, olha, Dani, eu não quero mais trabalhar lá, tá sendo bem difícil, eu vou sair. Eu falei, Jesus, como é que vai acontecer um negócio desse? Eu, desempregada, porque eu estava sem emprego nenhum, estava fazendo Uber na época até, aí eu falei, bom, tá bom, né? Ele falou, não, eu vou conseguir outro emprego. 12 horas depois, uma outra mecânica chamou ele para trabalhar e o dono dessa mecânica fala inglês. Então, meu marido é conhecido ali no bairro próximo ali como gringo. Então, então, ele, usando o Google Tradutor, começou a trabalhar e assim a gente foi. 2 anos aí. Mas hoje você na Inglaterra você já pode trabalhar ou ainda não? Não, ainda não. Eu estou como turista aqui, por enquanto. É porque você pode ficar até 6 meses, né? Sim. Eu acabei estendendo por causa da pandemia, esses lockdown doido que tá. Eu estendi um pouco mais, volto agora em abril. Mas eu acho que eu não volto, porque eu vou ficar muito amiga da rainha, assim, é uma ousadia minha falar, mas eu tô crendo que eu vou conseguir dar entrada por aqui, de alguma forma, e aí fazer a nossa vida aqui, né? Não, claro que por vai. Enquanto. O visto, você paga por etapas ou é um valor que você paga de uma vez? Então, são várias partes de pagamento do visto. Você tem aqui o SUS, que você paga anual, que é o NHS, aí você tem o visto em si, aí você tem um certificado de inglês que você tem que comprovar que você consegue se comunicar, e tem uma biometria para habilitar a sua identidade aqui no país, né? Você pode fazer isso direto no site,
como você pode contratar um advogado para fazer esse processo. Só que esse advogado também tem um valor que é praticamente o valor do visto. É por isso que o valor é muito alto. E aí agora, com essa coisa do Brexit, sim, aí Jesus nos acuda, porque cada hora muda uma coisa, entende? Imagino. E essas vistos falou que duram uns 2 anos e meio, né? Mas o visto. Do princípio do processo, você já pode ficar aí ou não? Você teria que voltar para o Brasil e esperar eu teria, até o fim? Isso. Eu tenho que, na verdade, eu tenho que voltar para o Brasil e dar entrada no processo no Brasil. Visto. Tá. Entende? Mas é que eu não consegui ficar muito tempo longe do meu marido, entende? Daí eu vim para cá pelo menos pelo direito que eu tenho, né? De vir para cá por 6 meses. Claro. Aí, agora vamos começar o processo da entrada no visto, né? Pena que não é mais da União Europeia, né? Porque aí vocês poderiam fazer em outro país ali da Europa. Isso. E que fosse mais barato, né? E voltar para a Inglaterra, mas o Brexit agora lascou mesmo. Vamos ver, porque eu posso até mesmo fazer uma possibilidade, talvez ir para a Irlanda do Sul, fazer o meu visto, trabalhar lá um tempo e depois migrar para a Inglaterra. Mas eu não sei se é isso que vai acontecer. A gente ainda está nesse processo de curtir o tempo que eu estou aqui ainda, sabe? Sim. Aí vamos ver o que vai acontecer nisso. É verdade. Eu não sei, as pessoas que são do Reino Unido, eles ainda têm, acho que não têm, né? Os mesmos direitos que tinham antigamente, quando eles faziam parte do Reino Unido. Eles podem residir em outros países, assim, pô, igual então, tem a Irlanda do Norte que faz parte do Brexit, né? Sim. Então, a Irlanda do Norte faz essa parte ainda do Brexit. Eu acho que é mais a transação econômica. Eu não entrei muito a fundo nesse processo do Brexit, que é meio doido de entender. Né? Cada hora não consegue decidir o que eles querem, mas eu acho que é mais a parte econômica mesmo, sabe? De ter liberdade de compra e venda. As taxações aqui são altas, né? Comida, essas coisas. Mas eu não sei. Tá bem doido. Para quem não está entendendo, o Brexit foi a saída do Reino Unido, né? Que é a Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, acho que só, né? Isso. Os países do Reino Unido e... Tem outro? Pois é, aí eles saíram do bloco, né? Da União Europeia. Então eles não fazem mais parte da União Europeia. É um mercado à parte, né? Você pode ficar ali entre eles, você tem alguns dos mesmos direitos, quem é do Reino Unido, mas não faz mais parte da União Europeia, que antigamente fazia. Então, que era muito fácil de migrar, era mais simples, né? Agora já não é mais tão simples assim. Agora não. Doideira agora. Então você assiste 90 Dias para Casar na frente da gente, né? Porque aí acho que passa quase que simultâneo com os Estados Unidos. Eu tô acompanhando. Aqui em casa mesmo, a gente não tem televisão, a TV aberta, então é tudo pela internet. Então eu vou acompanhando aqui as notícias aqui, meio que um tanto quanto diário. Mas aí você chegou a assistir a temporada que tem a Darcy, né, com o Florian? Sim, eu estava no Brasil. Estava no Brasil. Estava no Brasil, né? Tá. Aí acho que o marido da Stacey, ele é da Albânia, né? Ele é da Albânia. O atual marido dela é da Albânia. Também é de um país ali do leste europeu, né? Isso. É da Bulgária. E lá no leste europeu, a experiência que você teve lá, isso é cultural mesmo, as pessoas jovenzinhas, porque a gente sabe que tem países, né, que é o contrário, que você tem mulheres mais novas que tem essa fama de ficar indo atrás de gringo mais velho, né? Aí a gente vê que esses países é o contrário. É o menino mais novo que vai atrás das mulheres mais velhas. Então, isso aí é uma coisa até interessante, porque eu acho que vem muito do fato histórico. Não antes da guerra, mas depois da guerra, porque o desemprego lá é muito alto, né? Mas o povo bonito daquela região, sabe? Sim. Não é só homem, não. Mulher também, é muito bonito, sabe? E eles se vestem muito bem, sabe? Aquela coisa de
de fashion, de estar bem vestido e tal, eles podem não ter o que comer em casa, mas se vestem muito bem para ir tomar o seu café e gastar seu tempo. A maior parte fuma, parece uma chaminé. Eles fumam muito, tomam muito café, bebem muito. Então, assim, eu acho que a ideia do jovem dos Balcãs outros países é melhor que onde eu estou. Vai me trazer mais segurança. Então, talvez seja isso um fator atrativo para buscarem mulheres mais velhas. Não sei. Talvez seja isso. A gente começou com a Marília, né, que é da Estônia, e ela falou que era mais ou menos assim também, né? Que as mulheres também viam como uma chance de ter uma vida melhor e tal. Sim. Uhum. E aí, a Dacia e a Stacey, elas sempre elogiaram muito os homens do leste europeu, assim. Eles têm essa fama mesmo de ser, tipo, super-homens, né? Tudo muito grande, porque eles parecem tudo muito altos. Então, eu vou falar, assim, a figura masculina, porque a região dos Balcãs é uma região patriarcal, ou seja, denominante homem. Homem tem aquela coisa, não, ele vai bancar a mulher, então, assim, aquela coisa de abrir uma porta de um carro, de puxar uma cadeira para sentar, de tratá-la como uma mulher, uma princesa. Então, aquela fama de galanteadora, eles são assim mesmo. É bem forte. E isso aí qualquer mulher cai, né? Não tem como. Isso aí chama atenção. Eles são barbudos, são muito altos, né? Aí realmente. Sim. A estética é muito importante. Então, um cabelo impecável, uma barba muito bem feita, ou muito. Quando parada, você. Né? É isso. Uma roupa, uma camisa. Então, assim, no começo, para mim, foi esquisito ver, sabe? Parecia que eu estava olhando, assim, modelos, né, de revista. Sabe aquela coisa? Assim, as mulheres com salto agulha, andando na neve, com umas botas no meio da coxa, uns negócios, sabe? Mas a gente se adapta, né? A gente se adapta. Verdade. E o seu marido, ele é da África do Sul. Aí na África do Sul a gente também tem alguns exemplos aí. Tem o Ronald, tem uma outra pessoa lá também. Que é Sardin. O Sindin, ele é da África do Sul também. E aí a gente viu que quando os americanos foram para lá, eles ficaram bem chocados, porque a África do Sul é muito perigoso. Na África do Sul eles têm favelas também, né? Tem. Como aqui no Brasil também. Tem. Então, desculpa, você estava perguntando sobre isso. Ontem até estava comentando com meu marido sobre, né, as perguntas assim que poderiam vir a acontecer, ou eu comento com ele, porque ele fala assim, é balela, esse negócio aí não acontece, não, isso aí não é assim. Aí eu peguei e fui na internet e comecei a mostrar para ele, né, eu falei, escuta, e sul-africano é assim mesmo, né, gosta de beber todas, né, antes do casamento. Aí mostrei para ele algumas coisas. Ele, não, isso aí não é coisas que acontece sempre com todo sul-africano. É óbvio, ele veio de uma criação um pouco mais restrita, mais religiosa. Ele falou assim, mas é normal, a gente sai depois da faculdade com os amigos, mas assim, a gente não bebe até cair, né, não tem essa coisa de stripper, uma coisa que a gente gosta e que eu percebi que é bem similar ao brasileiro, é o churrasco. Eles amam muito sentar na praia, fazer um churrasco, ou no jardim de casa, né, fazer churrasco, que eles chamam de braai, e aí, ali, só que assim, a diferença é que o nosso churrasco, a gente comeu ali, aí depois cada um vai para o seu canto. Eles não, eles ficam o dia inteiro, se depender, vai até o outro dia, conversando, comendo, jogando, né, brincando e tal. Então, a cultura é um pouco parecida com a nossa, assim, sabe? De família, de amigos, mas não daquele jeito que aquele cara lá, né, bebeu todas. Uma coisa que eu falei para ele que é interessante, eles gostam muito de jogar, né, apostas. Isso é uma coisa que eles gostam de fazer. Mas nem todo lugar tem cassino. Por exemplo, ele falou assim, isso é mais de Johannesburg, porque na cidade dele não é tão assim, né.
onde ele nasceu, que é Porto Elizabeth, mas o litoral, ele nasceu no litoral. Agora, a violência, ele falou, Dani, assim como é no Rio, assim como é em São Paulo, é a mesma coisa. Pra gente, é normal, né? O brasileiro que vai pra África do Sul fala, tá, isso aqui tem lá no Brasil também, nós também assim. Agora, americano fica espantado mesmo. Fica. Eu lembro que a Tiffany até falou assim, ai, nossa, as casas aqui tem muro. Aqui no Brasil é óbvio também que você vai ter muro. Tem muro, tem cerca elétrica. Isso é uma coisa básica em qualquer país fora dos Estados Unidos que lá não tem. Mas eu acho assim, talvez o medo que nós, como brasileiros, tivéssemos para ir para os Estados Unidos é porque a gente vê muito filme, por exemplo, aqueles bairros mais perigosos, né? Sim. Talvez o medo que os americanos tenham de ir para o Brasil ou de ir para a África do Sul é esse tipo de gente, assim, que mora na periferia e tal. Mas é uma coisa relativa, né? Porque a gente conhece esse tipo de ambiente, porque a gente vive num ambiente, né? Eu acho que todo país tem a sua violência, de alguma forma. Claro. E aí você tem que se ajustar a isso, né? Mas americano sempre, né? Eles não estão acostumados, né? Vive uma realidade e assim, porque o programa, normalmente ele pega americanos ali que estão numa classe média alta, que é completamente, é uma outra realidade, né? Se eles pegassem um americano que fosse uma classe baixa, assim, talvez não tivesse tanto choque, né, cultural. Mas é a mesma coisa daqui. Se pega alguém de uma classe média alta aqui do Brasil e bota para morar, sei lá, no Queens, né, no Williamsburg, lá em Nova York, lá, a pessoa também vai sentir um choque. Vai. É isso bem mesmo. Diferente. Mas a África do Sul e o Brasil, eu até quis confirmar com meu marido para não falar abobrinha, né? Mas ele falou, Dani, é a mesma coisa. Não sinto diferença. Eu já vi uns documentários, assim, a parte das favelas parece que está no Brasil, porque é igualzinho a forma das casas, como eles constroem, bem parecido. Exatamente, parecido. Exatamente. Bem parecido mesmo. Ele se adaptou bem lá. Quem? Meu esposo se adaptou bem no Brasil. Pois é por isso que parece. Aí a gente tem a questão do Cindy também não se adaptar muito nos Estados Unidos ainda falando sobre essas diferenças culturais. O sul-africano, ele é mais, como é que eu posso dizer? Ele é mais, que nem o brasileiro, assim, mais friendly, exatamente, mais aberto, assim. Sim. Que parece, a imagem. Sim, é muito toque, sabe? Igual o brasileiro, ele é mais, como a gente chama, assim, aquela expressão welcome, né? Ele recebe, ele é mais receptivo. Então, ele gosta muito de conversar, então ele não dispensa estar junto. A gente é muito de comer, né? O nosso jeito de expressar que a gente demonstra gostar de alguém é convidar para comer, de alguma forma. Então, assim, um churrasco é típico nosso, assim, aquela coisa de estar em volta, né, da churrasqueira, conversando, comendo, bebendo, brincando, jogando. Então, para eles é a mesma coisa. Então, quando você vai para um americano, a distância interpessoal, ou seja, você não chega já dando um beijo, um abraço num americano. Para você conseguir isso, ele tem que ter ido para um outro país, convivido com outras culturas, porque o americano mesmo não faz isso, não é dele. Não, eu acho engraçado assim, outra coisa que chama a atenção são os núcleos dos americanos mesmo, assim, de amizade, familiar. Você vê nos programas que eles não têm muitas pessoas por perto, assim, não tem muito amigo. O mesmo núcleo de amigo, de amizade é sempre pequeno, assim, são 2, 3 pessoas. Imagina, se faz aqui no Brasil, que não é nem cabejo. Exatamente, então assim, essa coisa de chegar, abraçar, beijar, ter amigo, se preocupar com a família, sabe, isso, ter contato com os irmãos. Sim, exatamente, a família é muito próxima aqui, né, a gente é muito próximo da nossa família. Isso Então isso é uma coisa que é muito parecido, o sul-africano com o brasileiro. Inclusive essa foi uma das reclamações do Cindy, que ele estava muito sozinho lá na cidade, lá onde ele estava morando, né, com a Tânia e tal, porque lá na África do Sul não era assim. Não, é complicado. Eu senti isso mesmo, dele falando isso. E aí na Inglaterra, a gente sabe que o público do 90 Dias para Casar também é enorme, no Reino Unido, né, principalmente, assim.
É muito grande. Tem o canal do TLC mesmo do Reino Unido, assim, são milhões, centenas de milhares de visualizações dos trechos do programa, né, que botam. Então, eles gostam muito. E como é que foi, né, na época que o Tom apareceu, você já estava aí? Já estava aí, né? Não estava. Porque antes, né? Eu estava no Brasil. Aquela história daquela caixinha, da coitada da mulher achando que era o anel e ele deu a chave. Eu falei assim, como pode, né? Eu ainda estava no Brasil a respeito, né? E ontem até eu comentei com meu marido. Aí ele falou assim, ele demonstrou que ele confia nela. Porque o britânico, ele é muito receoso para confiar, sabe? Então, aquela elegância, né? Aquela coisa da família real e, né? Não se envolver muito e tal. Então, eu falei, não, isso aí para mim não ia dar certo, não. Eu já tinha mandado ele embora há muito tempo. E ela ficou ali meio que pedindo esmola, né? Por favor, me peça em casamento. Coisa doida, né? Sim. Mas aqui, ele, assim, o pouco que eu tô aprendendo agora, a cultura daqui, as pessoas. Mas eu acho que o Tom representa um pouco, assim, pelo que eu vejo aqui, os homens são bem aquela coisa assim, eu sou o Lorde, sabe? Você tem que prestar reverência para mim, alguma coisa nesse sentido, assim. É essa sensação, a primeira que você tem quando você vê alguém assim. Né? Eu acho que é bem por aí, não sei. Não, ele parece um personagem de um filme. Ao contrário do outro, que eu esqueci o nome dele, que estava com dificuldade de conseguir o visto para ir. John. Ao contrário, ele já é mais o jogador sabe, o jogador de rugby, aquele cara que não tá nem aí, entendeu? Tá vivendo a vida dele, são bem nervosos, né? Teve a adolescência atribulada lá, e é agora que é um adulto e tal. Então, quer dizer, você vê dois tipos de britânico, né? Que é da realeza e o outro que é os plebeus, né? O Tom virou piada aí, porque ele tava, dizem, né, as fofocas da ilha, porque aqui, você deve, mais que ninguém, você deve saber, porque aí no Reino Unido, se aqui no Brasil a gente acha que a gente esconde as coisas, né, aliás, as pessoas famosas escondem as coisas dos jornalistas, aí no Reino Unido é impossível, porque eles descobrem tudo, absolutamente tudo da vida das pessoas. Fica escondido, tirando foto. Negócio de paparazzi, que aqui no Brasil quase a gente não tem. Nossa, lá é uma indústria, assim, insana. É forte aqui. Pois aí descobriram que o Tom, na verdade, foi meio que montado aquilo ali, né? Que ele não morava, não tinha aquela qualidade de vida toda que ele falava que ele tinha ali no programa. Tanto que não mostrou a casa dele, né? Ele mostrava, foi o Airbnb que ele alugou para poder levar a Darcy, né? Ele até usou essa desculpa, né? Não tinha intimidade suficiente para levar a mulher para casa dele, né? Então, eles ficaram no Airbnb e tal, não sei o que. Mas aí começaram a descobrir que ele nem casa ele tinha. Eu acho que ele morava na casa da mãe, se eu não me engano. Casa da mãe. Tipo, o bebezinho da mamãe, sabe? Aquela coisa. Então, isso é outra coisa, porque aqui no Brasil, culturalmente, é normal você morar com a sua família, assim, durante muito tempo. Isso é muito normal. Na Índia também, em países assim, é bem normal. Mas em países assim, tipo Reino Unido, Estados Unidos, isso é esquisito. Um adulto morar com os pais, assim, é muito esquisito. É como se a pessoa não tivesse chegado ainda à idade, aliás, a fase adulta, né? A idade já chegou, mas a fase não chegou. Exato. Bem criticados com isso daí, ele virou a chacota depois que descobriram. E depois descobriram também umas fotos lá que ele postava no Instagram que não eram deles as fotos. Por exemplo, ele pegava uma foto de uma bolsa da Chanel e postava. Aí achavam essa foto num outro perfil que já tinha sido postado, que ele só foi lá e pegou a foto e postou. Exatamente. A gente chega. É mais ou menos o que deu para perceber, pelo pouco que eu comecei a ver aqui, é um rapaz que mora com os pais. Até agora eu não entendi o que ele faz da vida para ganhar dinheiro, mas é um cara de classe média baixa que conseguiu
uma visibilidade na mídia e meio que montou uma vida fake ali, só que ele deu um tiro no pé, né? Infelizmente. É verdade. Eu sei que ele trabalha com uma empresa, que ele é representante de uma empresa que atende até alguns locais aqui do Brasil, que direto ele vai para Florianópolis, se não me engano. Ele tá aqui em Florianópolis. Uhum. Ele vive também daqueles... Vive não, né? Ele deve tirar um dinheiro extra daqueles cameos, né? Que são aqueles vídeos que você compra personalizado. E o dele, pra vocês terem uma noção, o dele é mais barato. Eu quase comprei uma vez. Tava, tipo, só para saber como é que era, né? Só para postar lá pra gente, lá no canal. Tava $10 a promoção. Só que depois eu falei assim, não, gente, $10 dá R$50. Eu acho que eu não vou. É complicado. Ele tem, assim, um jeito de ser muito educado, tudo, mas eu acho que a vida dele é meio fake, sabe? Sim, não, com certeza. Dele, a do Jesse também, que ele é holandês, norueguês? Holandês. Daquele lá, a gente já sabe, né? Mas é muito artificial, né? Mas, aquele ali eu acho que é doideira. Assim, a gente aí percebe... Tem outra... bom que você vai poder responder isso. Existe uma rixa aí, para quem não sabe, entre os britânicos e os americanos. Um fica tirando sarro da cara do outro. Aí, eu imagino que eles deve ser um prato cheio esse programa para eles, né? O 93 para casar. Não, é engraçado. Assim, eu acho que o que eu sei de rixa aqui é a mesma coisa quando um estrangeiro fala que eu falo brasileiro. Eu falo, não falo brasileiro, eu falo português. Não. Português se fala em Portugal. Você fala brasileiro porque você é do Brasil. Então, eu já ouvi algumas piadinhas, tipo, não, eles não falam inglês apropriado. Isso é comum muitos britânicos dizerem, não, eles não é o inglês apropriado, não é o inglês correto. Eu falei, mas eles falam inglês. Não, mas não é o correto. Então, eu acho que essa rixa aí é mais cultural, aí o negócio é meio complicado. Meu marido, por exemplo, ele vive me corrigindo, sabe? Em algumas coisas, assim, quando eu falo, ele fala assim, não é desse jeito que se fala, é desse jeito que se fala. Eu falei, mas aonde está escrito que está errado? Você não está entendendo o que eu estou falando? Ele, mas não é o correto. Eu falei, tá bom, mas é minha terceira língua, minha quarta língua. Tudo bem, eu estou me comunicando, acho que isso é importante. Então, essa coisa do inglês apropriado é muito do britânico mesmo. É engraçado que eles adoram essa palavra mesmo, falar o apropriado. Né? Eles falam assim, the proper English. Eles falam... É bonito de ouvir algumas vezes, mas outras vezes é cansativo, sabe? Porque você tem que pensar demais, assim, é mais fácil de você entender, porque eles falam as palavras inteiras. O americano, ele corta demais as palavras. Isso. O americano usa muito phrasal verbs também, né? Né? E na Inglaterra quase não usa phrasal verbs. Eles usam mais a forma correta mesmo de você falar. Então. Eu agora, a minha fase de vício agora é a série da rainha, né? O The Crown. Então, conforme vai passando, assim, eu vou vendo a maneira com que eles vão falando, aí eu já consigo entender algumas expressões, sabe? É bem interessante. Porque vai evoluindo, né? Porque começa, acho que nos anos 40, 50, não sei. Começa quando o pai da rainha morre e aí ela é coroada. Então, é bem interessante, assim, sabe? Eu tô gostando. Sim, nossa, essa série é ótima. Muito obrigado pela sua presença, viu, Daniele? Mais uma vez, feliz aniversário adiantado. Muito obrigada. Se estivesse no Brasil, a gente mandava uns brigadeiros aí. Opa, não, pode deixar que eu aviso quando eu tô chegando. Quando você vier, a gente manda. Vou adorar. Tô seguindo as receitinhas, tá sendo bacana. Você tá fazendo? Eu tenho que fazer, ué. Eu acho bacana porque eu sou diabética, né? Não, eu não sou, eu estou diabética, mas eu vou reverter esse negócio. E aí eu tô olhando algumas receitinhas que vão me ajudar, né, a controlar a glicose e tudo mais. Você sabe que esse negócio de alimentação
é hábito. Que na medida que você vai fazendo, vai mudando a sua alimentação, o seu paladar muda. Você não consegue mais voltar para o que era antes, assim. É muito engraçado. Até das quantidades da comida que você não consegue mais comer quanto você comia, quanto por exemplo, teve uma época que eu comia muito doce, mas muito, 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 muito doce. Parecia o nosso presidente, né? Leite condensado era só o que tinha na minha casa. É uma delícia. Pois é. Aí foi mudando com o tempo. Por exemplo, tem dia que eu como leite condensado e falo, nossa, gente, mas que negócio doce. Como é que alguém come isso puro? Eu continuo comendo, mas já mudou bastante, assim, já não consegue mais. Aqui eu já diminui bastante o refrigerante, porque aqui você paga uma taxa em cima do produto que você compra com excesso de açúcar. Então aí meio que forçou. Entendeu? Nossa. Meio que forçou. Meu marido era viciado em Coca-Cola, agora ele mudou para Pepsi. E agora é uma vez por semana. Então eu já ouvi uma vez falar que os produtos diet são mais baratos aí, mas eu achei que isso era mentira. Não é barato mesmo, porque você paga uma taxa, vem um imposto embutido porque você está consumindo muito açúcar. Gente! Para você ter uma ideia, meu esposo, quando a gente estava no Brasil, o Coca-Cola era água para ele. Jesus. Aqui é muito caro. Aqui é muito aqui caro. Eu já acho caro. Então, mas só que aqui não tem uma garrafa de 3 litros de refrigerante. Aqui só tem de 1 e 1,5. E a latinha. Só que uma daquela garrafinha de 500 ml custa R$1,75. Nossa senhora, isso é muita coisa. R$1,75 é muito dinheiro. Entende? Então, assim, quando eu vou no mercado, eu olho de 1 libra para baixo. Aí você não consegue comprar quase nada. E refrigerante é uma coisa que é raridade aqui. Em casa, pelo menos, né? Mas não, aqui em casa a gente quase não toma também refrigerante. Mas um dia desse eu tava com muita vontade de tomar. Aí eu fui comprar também. Mas já tinha anos que eu não comprava refrigerante. Quando eu vi o preço da Coca-Cola, eu falei, gente, mas o povo tá pagando R$7 num negócio desse tamanho. Eu não tô acreditando nisso, não. Aqui o que mais você vê nas ruas é o pessoal com garrafinha de Pepsi Zero. Caramba! E lembra daquele refrigerante, o 7-Up? Sim. Então, aqui tem o 7-Up. Mas aqui agora eles só fazem zero. Então é o que dá para tomar, porque eu não gosto nada com adoçante. Me dá ânsia, essas coisas. Eu não me sinto bem. Então, o único que eu tomo de refrigerante é o 7-Up e, às vezes, a Pepsi. Mas muda o paladar da gente. A gente não consegue mais. Então, por isso que esses britânicos são tudo magro. Aqui, por exemplo, você vai... As frutas são horríveis, né? Porque tudo pequenininho, sem coisa. Sim. Mas uma coisa que eles têm aqui, eles têm o Pague Leve, sabe? Que são porções específicas de saladas, comidas saudáveis. Então, tem muita verdura. Hoje mesmo, o meu almoço vai ser um Pague Leve de salada. Daí tem muito queijo, então aí dá para seguir uma dieta boa aqui. É tudo 1 libra, 50 centavos de libra. Aí dá, né? Mas, aí eu pago R$7 num prato de salada do que pagar quase R$9 num litro de refrigerante. Porque a gente fala 1,50, mas 1,50 aí é muito dinheiro, né? Não é que nem aqui, que é 1,50. Para você morar em outro país, você não pode converter. Eu ainda estou tendo dificuldade. Porque eu ainda sei que em algum momento eu vou ter que voltar, mas quando eu voltar para cá, eu simplesmente vou tirar o real da cabeça. Normalmente, quando a gente converte, é porque a gente tá, por exemplo, vai de férias. Aí você tá com o seu dinheiro que era real. Era real e virou outra coisa. Mas agora quando você recebe no país e tal, com o dinheiro lá, é outra coisa mesmo. Porque, por exemplo... A gente falando que tem países, tipo Irlanda, não sei o que com... sei lá, 2.000 euros, você tem uma vida excelente, de classe média. Aí você fala, gente, R$2.000 aqui no Brasil, você passa fome. Passa. Dependendo por exemplo, de onde você mora. 30 libras dá mais ou menos uns R$250. Mais ou menos, dependendo da cotação, né, da libra.
Nossa. Não dá para você comprar muita coisa. Mas tem muitos impostos que a gente paga no Brasil que a gente não paga aqui. Por isso que é mais fácil ter as coisas aqui do que ter. Entende? Sim, então, pagamento de água e luz é diferenciado, as taxas municipais são diferenciadas, tem um X de período que você paga, depois você fica sem pagar um outro X de período, entendeu? Na Irlanda, por exemplo, você não paga a água, pelo que minha amiga falou, você não paga a taxa de água, porque a água lá tem abundância, aí você não precisa pagar na Irlanda do Sul. Ah, tá. Não, eu fiquei sabendo também, eu tenho o irmão de uma amiga minha mora lá também, na República da Irlanda. E aí ele falou que até para você ter uma TV em casa, você tem que pagar uma taxa anual, acho, se não me engano. Pra você poder usar essa TV. Se muito não pagar essa taxa, você fica ilegal lá. Umas coisas assim, diferenciadas, sabe? Tem umas que você cobra pela carta também, que você vai pagar, você tem que botar dentro do envelope. É bem interessante. Tem algumas coisas interessantes. Meio arcaico algumas coisas. Não, mas é porque assim, a gente fala do sistema bancário do Brasil, mas ele é muito avançado para a maioria dos países. Assim. Tem coisas que, por exemplo, a gente tem facilidades com o banco que nem Estados Unidos não tem. Não. Esse negócio de ter que ir aí na Europa é a coisa mais normal do mundo, você tem que ir na agência e resolver coisa na agência. Aqui no Brasil, nem lembro a última vez que eu pisei numa agência. Pela internet. Só em casos muito extremos mesmo, né? Uma facilidade que o brasileiro tem, dividir no cartão. Aqui não tem essa facilidade. Ou você compra e paga no mês seguinte, ou paga no mesmo mês. Ou quando você usa, você tem o dinheiro, você vai lá e adianta o pagamento. Isso você tem aqui. Mas não tem, vou comprar em 10 vezes, vou comprar em sei lá quantas vezes. Sabe, tem muita coisa que é boa no Brasil que a gente sente falta. Eu sinto falta. Verdade, tem muita coisa que é muito prático no Brasil. Meu marido ama. Apesar que a gente reclama muito do SUS, mas ele é prova viva que o SUS funciona, assim, sabe? Quando a gente precisou, ele foi muito bem atendido. Aqui, uma emergência eu sou atendida. Se eu precisar de uma especialidade, como estrangeiro, eu tenho que acionar meu seguro internacional. Ixi. Entendeu? É bem complicado, mas a gente vai se adaptando, né? Sim, não, são culturas diferentes, né? A gente não pode achar que a nossa cultura também vai seguir a gente para onde a gente for, né? Não é bem assim que fosse bom assim, né? Se fosse assim também tava fácil. Verdade. A gente tem que se acostumando. E tem coisas também que são muito boas, né? E tem coisas que são ruins, como aqui também. Tem coisas que são boas, tem coisas que são ruins. Uma coisa que eu acho que é muito ruim, que todo mundo reclama, é a corrupção. Pois é. Não é que não tem em outros países, né? Mas que não é parado que nem aqui, né? O problema, a dificuldade, assim, eu acho que principalmente o europeu, ele é muito direto, né? O americano também. Então, se eu for falar alguma coisa para você, como brasileira, eu vou perguntar da sua mãe, perguntar do seu pai, do seu cachorro, periquito, papagaio, dizer que o dia de ontem foi esse, e não vou falar o que eu quero. Agora, um europeu, ele vai falar assim, escuta, olha, eu só te chamei aqui por causa que eu quero dizer isso para você. Doa a quem doer. Ele vai falar, tirou, vida que segue. Não tem aquela emoção de, mas por que ele falou isso? Será que por causa eu fiz aquilo outro? O brasileiro é emoção, né? Então, a gente pensa assim, vai machucar outra pessoa, né? Ou vou escolher um outro jeito de contar, ou vou deixar pra lá. Eles não têm... Straight to the point. Bom mesmo. Aí isso machuca no começo, até você aprender, mas aí depois você vai meio que... Tudo é questão de adaptação. Verdade. Não tem, Mas muito obrigado, de novo. Eu que agradeço. As portas estão abertas, se você quiser voltar, pode voltar. Obrigada. Um ótimo dia para vocês. Muito sucesso. E continue fazendo o que você sabe fazer de melhor. Obrigado. E você que está aí, você ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, deixe o seu like aí também. Siga a gente lá no Instagram, @YNewsOficial. E é isso, né? Acho que tem mais alguma coisa para avisar? Acho que não. É isso. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau.